Olá galera, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre a prova da UERJ. Nós fizemos aí dois cursos, um curso de redação e um curso de língua portuguesa específica para poder atender o projeto da UERJ. E a prova da UERJ, redação, foi uma prova que me agradou muito, eu gostei muito do tema. Até porque, quando nós pegamos o tema da UERJ, a gente já sabe que o tema da UERJ é um tema extremamente interessante, eles conseguem provocar o aluno não foge do senso comum, o aluno não tem como decorar caveirão ou fazer algo parecido, ele precisa pensar o tema, e o tema foi muito interessante. Ele faz a pergunta para você, e você tem aí o direito de dizer sim, não, se você concorda, se você não concorda, mas você tem que fundamentar a sua argumentação, então você tem uma liberdade muito grande. Como eu sempre falo com o aluno, cara, você faz a prova da UERJ, a UERJ é uma prova que te dá liberdade para pensar, liberdade para poder debater o tema, e essa abertura faz com que você tenha a capacidade de expor o que você pensa. Então, assim, é para você pensar, e não só pensar, você justamente produzir uma prova que seja realmente autoral. Então, estou aqui abrindo aqui a prova de redação, só para a gente ficar ligado. O tema de redação, ele bota aqui um desenho no muro, né? Bota uma bolinha listrada, uma bolinha branca, tem o arame farpado separando os dois, e bota lá, o Menino do Pijama Listrado, do escritor irlandês John Boyne, lançado em 2006, já foi traduzido em diversos idiomas, tendo inspirado outras manifestações artísticas, como um filme e a imagem ao lado. Seu título original é The Boy in the Striped Pyjamas, não sei se é isso, a Fable, e o subtítulo acrescenta uma informação importante. Trata-se de uma fábula. Isto é, veja bem, é uma fábula, uma narrativa ficcional com propósito moralizador. Olha que coisa muito legal para você pensar. Ou seja, você está lendo uma obra de ficção, uma obra que ela se baseia, utiliza um fato histórico, um fato real, mas é uma fábula. E aí, ele pede para você escrever um texto dissertativo, argumentativo, em prosa, e aí com 20 a 30 linhas, e que você tem que responder a seguinte pergunta: qual seria para você a moral da história narrada em Um Menino do Pijama Listrado? Cara, para você. Então, nós vamos ter várias observações e várias temáticas e várias interpretações. Veja, você tem um tema aberto. Se você discutiu violência, se você discutiu tolerância, se você discutiu a questão da banalização da violência, se você falar sobre manipulação, se você... Cara, não sei sobre o que você escreveu. Se você discutiu o livro, debateu o livro, você teria assunto para poder escrever. E deixa eu até ver aqui uma coisa que é importante, que você sabe que eles sempre botam o gabarito. E lá no gabarito, olha só o que está lá escrito para você. A proposta de redação do exame de vestibular único da UERJ aí, parte da leitura do romance Menino do Pijama Listrado, do escritor irlandês John Boyne. Na proposta, lembra-se que o título original do romance é uma fábula, né? Ele bota lá como subtítulo que trata-se de uma fábula. Acrescenta uma informação importante. Segundo os dicionários, uma fábula é uma narrativa ficcional que aponta para uma moral da história. A questão que se apresenta para os candidatos é a de responder qual seria para cada um deles a moral dessa história. Olha aí, foge do padrão, foge de uma coisa única. Você tem uma coisa aberta, você tem uma temática aberta. Como sempre, a redação da UERJ não é uma resposta única. Há mais de uma moral da história possível. O importante é que da redação apresente os argumentos que sustentem a opinião do candidato. Então, se você trabalhou esse período todo como fundamentar o seu argumento, você não teve problema para fazer essa prova. Por quê? Porque ele estava aberto e você poderia dizer: a moral da história para mim é essa, é aquela. E a partir daí, procure fundamentar para que a banca, ela, ao ler o seu texto, ela fala: poxa, esse cara, gostei dessa ideia, o cara fundamentou bem. Então não existe uma resposta. E aí ele bota, né? A redação deve ser desenvolvida numa dissertação argumentativa. Lembrando que dissertação é defesa, através de argumentos da opinião de quem escreve. E aí ele bota: a redação deve ser consistente e coerente nos seus argumentos, válidos, suficientes e pertinentes.
No caso, aí ele bota, no caso dessa prova específica de redação, os argumentos precisam ser buscados no próprio romance. Olha aí, quem não leu, quando eu falei sobre, no aulão ontem, sobre a necessidade da leitura do livro, e eu falei, não se limite a ficar preso ao filme. O filme é uma outra obra de arte. Você teria que buscar aqui o quê? Buscar informação no romance. E aí, referências incorretas ao romance e seu enredo serão penalizadas. Você lembra que eu falei que existem diferenças entre o que está no livro e o que está no filme? Eu chamei a atenção disso. E aí que está a grande questão. Se você escreveu baseando-se no romance e escreveu usando argumentos, referências que estão no filme, cara, você vai perder ponto. Teve uma aluna que perguntou aqui, se eu não botar o título, ele zera? Não, ele não zera. A sua redação não é zerada, mas perde ponto. E aí que está. A leitura do livro antes da prova da redação é indicada para que os candidatos pensem nos possíveis temas e os discutam com seus colegas e professores de modo a construir com o tempo uma opinião que seja realmente própria. Quando o candidato defende uma opinião que ele mesmo construiu do seu próprio tempo, tende a defendê-la com mais propriedade e correção. Então, pessoal, era necessário trazer o livro dentro dessa argumentação, porque você está aqui falando sobre a questão da moral. O livro tem uma moral, da história. E eu lembro o final do capítulo 20, que o John Boyne ele escreve o seguinte, quando ele vai terminar a história. E assim termina a história de Bruno e sua família. Claro que tudo isso aconteceu há muito tempo, e nada parecido poderia acontecer de novo. Não na nossa época. Então, qual a lição de moral que fica do livro? O que você debateu muito no livro? O que você discutiu sobre o livro? Então você discutiu essa imagem do muro que separa. Ontem a gente ficou falando no aulão muito sobre essa questão, sobre a questão dos muros. E aí você pode pensar a lição de moral que fica a partir daí. A questão da opressão, da censura, da manipulação, da banalização. O que isso fica de lição para a gente? Então, é um livro que tinha várias abordagens, vocês trabalharam várias abordagens, e eu espero que vocês aproveitem, tenham aproveitado e usado isso no seu texto. Fora isso, vocês teriam muita coisa aí para colocar, trazer partes do livro. Eu acho que você trazer as partes do livro que você tinha sobre a relação da família, a relação do pai do Bruno com a família e o cara, o homem público, que era do campo de concentração, e do homem privado. Quantas pessoas não têm essa relação? A própria relação do Bruno, que vivia isolado, e o próprio Shmuel também tinha uma relação de isolamento. Você tem ali as questões da banalização da violência, como essa banalização da violência se dá dentro da sociedade alemã e como isso se espalha e as pessoas compram uma ideia, uma doutrina e reproduzem aquelas ideias e perdem o senso crítico. E aí, ontem tinha um aluno falando sobre o julgamento de Eichmann, e é justamente interessante a gente trazer a seguinte reflexão, né? Que no julgamento de Eichmann, o cara dizia o seguinte: eu matei porque eu cumpria ordens. Ou seja, eu estava matando as pessoas porque eu recebia ordens de matar. Mas então você é culpado. Não, eu não posso ser culpado, porque no momento que eu obedeço ordens, eu não posso ser penalizado por estar cumprindo essas ordens. Então, assim, você tinha ali uma série de questões a serem debatidas, a própria relação da mãe dentro da história, o papel da mulher, a filha Gretel, como que ela vai mudar os seus valores. Você tinha ali a própria questão da violência, que você desumaniza as pessoas para legitimar. E aí você tinha, ontem a gente ficou discutindo isso no aulão, e eu falei sobre a questão dessa postura de você deslegitimar o índio, o negro, os povos que são diferentes daqueles que são caucasianos. Cláudia Gindre, boa noite, tudo bem? Quanto tempo? Então você tem muita discussão. Eu acho que vocês tinham muitas coisas para debater. Eu espero que vocês tenham conseguido dar voz às suas ideias. Lembrando que
ele pedia para você trazer o livro. Não tinha como escapar do livro. Ok? Essa foi a minha opinião da prova. Espero que vocês tenham ido bem. Espero que o 20 venha e que vocês consigam aí a aprovação. Porque a aprovação da UERJ passa pela redação. Tá bom? Um abraço. Até a próxima.